Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um programa Doctor Entrevista. O meu convidado é hoje Leonardo Mussi. O Leonardo é bioquímico, é biólogo, professor universitário, ele é mestre em bioquímica e também toxinologista. Esse nome nós vamos falar um pouquinho depois, o que significa, tem muita gente que nem sabe. Primeiro eu gostaria de agradecer a sua presença, viu, Léo? Seja muito bem-vindo ao programa. Obrigado. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Léo, eu te chamo de Léo porque desde criança, né, a gente já convive desde a adolescência, todo mundo chamava de Léo Mussi, né, é o mais conhecido, né? Léo Mussi, por favor. Quase ninguém fala Leonardo mais, né? Léo, eu gostaria que você contasse um pouquinho da sua história. Você não é de Caratinga, mas mora há muitos anos em Caratinga. Eu sou de Caratinga de coração, né? Por escolha. Eu nasci no Rio e vim para cá criança. Você veio com quantos anos? Com 2 anos. E já você morava na cidade ou você veio para morar na fazenda? Não, morava na cidade, sempre morei em Caratinga. E a gente tinha uma fazenda próxima a Bom Jesus do Galho. E acho que a paixão por esses animais começou lá. Começou lá, né? Eu lembro da história que tinha até uma jiboia logo na adolescência, e o pessoal da escola, todo mundo comentava. Eu estudava no mesmo colégio que você, era na época do CNC, né? Que eu estudava. E lá o pessoal comentava, olha, na casa do Léo, lá no sítio, tem uma jiboia. Como é que foi que surgiu essa história da jiboia? Mas para convencer as pessoas que eu tinha jiboia, as pessoas não acreditavam. Teve que levar todo mundo lá da escola, eu lembro. A turma toda foi lá. Pessoal contar. Mas e aí, como que foi a história? Como que essa jiboia foi parar lá no sítio? Vocês encontraram? Um tio meu trouxe da Bahia, comprou talvez na estrada. Eu era criança, não lembro bem como é que ele comprou. Mas eu sei que ele chegou lá em casa com um saco de pano com a jiboia dentro. E para uma criança que sempre foi apaixonada por esses animais, era fantástico. Naquela época você já gostava de animais peçonhentos assim? Muito antes dessa jiboia aparecer, eu já gostava. Qual que foi a sua primeira experiência assim, com o animal peçonhento? Foi nessa fazenda. Eu gosto desse tipo de... Foi nessa fazenda. Eu nem sabia que eu gostava. Eu tinha entre 4 e 6 anos de idade. Nessa fazenda em Bom Jesus do Galho, algum servente estava trabalhando com tijolos ou telhas, que eles adoram se esconder nesses lugares, né? Aí encontraram vários escorpiões e eu queria chegar perto. E eu lembro dos meus pais falando que eu não podia chegar perto. Lembrando que o escorpião de Minas Gerais, de todas as espécies de escorpiões que nós temos no Brasil, são várias, o escorpião de Minas é o mais tóxico, né? E para criança da minha idade, quando eu tinha 4 anos, 6 anos, até um pouco depois dos 10 anos, é muito perigoso. É aquele menorzinho? É um escorpião amarelinho. Amarelinho, né? Ele se reproduz com muita facilidade, ele não cruza, não existe macho nem fêmea desse tipo. O bicho fica grávido sem ter contato com outro escorpião. E além dessa questão da reprodução, o veneno dele é mais tóxico também. Adultos não morrem com picada de escorpião aqui no Brasil, a menos ter sido picado por vários escorpiões. Tem uma história um fato que aconteceu de um sujeito embriagado num cemitério em Belo Horizonte, na periferia de BH, que ele caiu, ele estava andando num cemitério, perdão, ele caiu numa vala, num túmulo, e tinham vários escorpiões, ele foi picado por vários. Esse teve que tomar soro, mas o soro é mais para criança. Esse chegou a falecer ou não? Também não? Não, creio que não, que ele foi para o hospital com vida e... Então, mesmo o adulto, quando socorrido da maneira certa, ainda a probabilidade de morrer é mínima? Não, adulto não morre mesmo. Não morre mesmo? Não, adulto não. A gente considera a partir dos entre 15 e 16 anos, como um organismo adulto, em termos de veneno de escorpião, e não há relatos de morte, assim... Por que com adulto não? Porque já criou... Imunidade? A questão da imunidade conta, e a massa do corpo também, o peso do corpo. Porque a mesma quantidade de veneno que, quer seja um escorpião, aranha ou serpente, ela inocula num sujeito adulto, o escorpião inocula numa criança, a mesma quantidade. Então, a massa do corpo que o veneno se distribui para fazer mal para uma criança é pior do que... É uma massa menor, né? Um peso corpóreo menor do que um adulto. Léo, quando você era criança, veio essa curiosidade do animal peçonhento, meio que não pode, então criança, tudo que não pode aí que quer mesmo, né? Mas quando foi que surgiu essa paixão mesmo pelos animais, por essa linha? Na infância mesmo. Acho que foi mais ou menos nesses ocorridos.
gostava, tinha curiosidade e gostava também, mas você me contou que foi mais tarde que você passou a ver com outros olhos, né? Com a aí na adolescência, eu ganhei, com 15 anos, 16 anos de idade, eu ganhei um livro que falava muito sobre os pacientes picados, sobre os venenos, e falava um pouco sobre os animais também, mas bem menos sobre os animais e mais sobre os venenos. Aí que eu comecei a gostar mais de estudar os venenos do que os animais. Hoje eu estudo mais os venenos. O que a pessoa pode, o que a pessoa não deve fazer quando é picado por um animal peçonhento? Qualquer um desses animais, quando você... não se deve fazer garrote nem torniquete, amarrar o local da picada. Que muitas vezes as pessoas faziam isso no passado, ainda não fazem até hoje. E aí pode gangrenar, né? Pode dar necrose, e a pessoa tem que amputar o membro afetado. Então, não se deve fazer. Não se deve fazer torniquete, nem garrote, nem para nenhum desses acidentes. Nem com escorpião, aranha, muito menos serpente. Cobras, né? Tem que fazer o quê? Lavar o local com água e sabão e ir para o hospital. Antigamente eles falavam que tinha que furar, então nada disso. Furar, né? Porque vai sair o veneno dali. Nada disso, então? Não, nada disso. Só lavar. Lava e corre para o hospital. Chegando lá, provavelmente... vai tomar um soro, né? Vai tomar um soro. Eu já vi alguns casos de médicos ao redor do Brasil. Tem 19 anos que eu dou palestras, né, sobre esses casos. De médico administrar soro para paciente que não tinha sintoma. Não estava inchado, não estava doendo. O sujeito foi picado por uma cobra não venenosa, não peçonhenta. E não tinha veneno no sistema do paciente. O paciente estava muito nervoso. Já vi casos de dar calmante, o paciente também não se deve dar, porque o veneno pode começar a acontecer de maneira tardia. E aí, se você tem que transferir esse paciente para algum outro lugar, ele chega lá dopado, né? Você não sabe se é o veneno, se é o remédio que deram. E o animal, o inseto, ou seja lá a cobra, tem que levar o animal? Não tem que levar. Porque se tivesse que levar, o sujeito que foi picado, se fosse uma obrigação levar, os médicos deveriam conhecer que tipo de animal causou o acidente sem ter o animal. É até difícil você pegar uma cobra, por exemplo, para levar, né? Então, pode ocorrer outro acidente com a mesma pessoa, com um colega dela que está tentando ajudar. Então, não se deve levar, principalmente para centro de tratamento, um hospital, levar uma... Eu já vi caso no Rio, de uma amiga minha que conhece muito bem esses animais, uma veterinária, e o sujeito foi picado por uma cobra não venenosa, estava muito preocupado, muito ansioso, estava sentado no chão onde todo mundo passa e chorando porque achava que ele ia morrer. Aí ele achava que ele ia morrer e essa minha amiga estava passando na hora. Um dos guardas do hospital falou, não, vamos ver. Aí abriu a sacola e tirou a serpente lá de dentro, todo mundo. Assustou, né? Até quem estava na maca levantou para poder... Então aquela história antiga que tinha que levar para saber que tipo de soro, não tem mais? Não, porque cada animal vai produzir um sintoma diferente. Ah, tá. O médico que precisa saber. Se alguém é picado por uma cascavel, vai produzir sintomas completamente diferentes de alguém picado por uma jararaca, por exemplo. Léo, nós vamos dar um tempinho, vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para contar mais histórias, para ele contar um pouco da experiência dele, né, com esses animais peçonhentos. Inclusive, ele chegou a ter 30 jararacas. Daqui a pouquinho você conhece essa e outras histórias do Léo Mussi. É rapidinho. Voltamos com o segundo bloco do Doctor Entrevista. Hoje eu estou recebendo o Leonardo Mussi, o Léo Mussi. O Léo é biólogo, é professor universitário, mestre em bioquímica e toxinologista. Eu queria que você explicasse o que é toxinologista para as pessoas que estão em casa. Toxinologista é quem estuda toxinologia. Toxinologia é a ciência que estuda os venenos. As toxinas, né? Toxinas não só de cobra, de aranha, de escorpiões, mas toxinas podem ser toxinas de plantas, toxinas de fungos, de bactérias. Nós estávamos falando de escorpiões, né, na primeiro bloco. Em Caratinga é uma área que tem muitos escorpiões ou não? Minas Gerais todo, o estado de Minas Gerais todo é o que mais sofre com acidentes com escorpiões de todos os estados do Brasil. Mais da metade dos acidentes, dos óbitos no Brasil que ocorrem, repetindo, em crianças, né? Abaixo aí de 13 anos,
E abaixo de 7 anos, abaixo de 8 anos são os casos mais graves, por aquela questão que eu falei da massa corpórea, do peso corporal. Minas Gerais é o que mais... Esses escorpiões amarelinhos que a gente estava falando, há dezenas de anos, eles só existiam nos estados nas cidades de Minas Gerais. É mesmo? E aí Minas Gerais exporta madeira, exporta tijolo, exporta, enfim, pedra. E ele vai, às vezes, no caminhão e passa meses, consegue passar meses sem se alimentar. E lá ele se reproduz. Então é mais fácil dizer hoje no Brasil onde não tem, por exemplo, na Amazônia, do que os estados que tem. Praticamente o Brasil todo tem. E com essa diminuição da Mata Atlântica, das matas, essa questão das jararacas, como é que está? Chegou um tempo que elas estavam em extinção ou não? Não, pelo contrário, eu acho que elas estão aumentando. A jararaca é um bicho que vive muito próximo aonde o ser humano vai. Então, se você tem uma área de floresta, você tem jararaca vivendo ali. Se você corta a floresta, até uma parte o fazendeiro pode diminuir a quantidade de floresta, a legislação permite. E aí ele planta milho, ela passa a viver na plantação de milho. Se décadas depois aquela região vai virar um bairro, vão lotear, ela passa a viver no quintal das pessoas. Adapta facilmente. Se adapta muito facilmente. A cascavel nem tanto. Você perguntou da Mata Atlântica, quando o ser humano corta, tem consequências, né? Quando a gente mexe no ambiente. Não existia cascavel, por exemplo, no litoral brasileiro. Vamos pegar a cidade de Salvador, por exemplo, que eu posso responder por Salvador, mas isso ocorre em várias cidades do litoral. Rio de Janeiro também, eu creio que não tinha cascavel. Elas existiam no interior do Brasil. A gente estava falando, eu falei de Salvador, então imagina no interior da Bahia sempre teve cascavel. E a Mata Atlântica era uma barreira para elas não chegarem até o litoral. Quando a gente tira a Mata Atlântica, começa a acontecer acidentes humanos com animais que há anos atrás não havia. Então hoje o Ministério da Saúde tem que mandar soro para, por exemplo, Salvador, que há 20, 40 anos não precisava. Pois é, falando em cobra, você me contou, olha só, gente, ele chegou a levar foram cascavéis, né, para um apartamento no Rio de Janeiro. Isso foi na época da adolescência, levou para a companhia, era isso? Me deram as cascavéis, eu não podia soltar o bicho na mata. Enfim, me deram as 2 cascavéis e foi na época da faculdade. Acho que eu já tinha terminado a faculdade. Foi para a companhia, é um tipo de companhia. Esses animais, tem gente que fala assim, não, mas esses animais não é igual um cão, um gato que faz. Não é para você ficar pegando esses bichos. Quem tem esses animais tem para observação. Mas naquela época você tinha para observação já? Sempre foi para observação. Você chegou, eles ficavam no aquário, né? Ficavam num terráqueo. Num terrário. Vamos falar aquário que é mais fácil. Uma vez eu cheguei em casa e uma das cascavéis, eram 2, tinha fugido de casa. Nossa, que aperto. Dentro do apartamento no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. E achou? Achamos. Tinha aquela borracha na porta para impedir que inseto entre como barata. Então eu sabia que para o vizinho ela não tinha ido, né? Mas eu procurei e acabei achando, estava debaixo da cama. Porque a fama sua era de que gostava mesmo, né? Não era, além de observar, gostava da criação, né? Você chegou a ter 30, você estava me falando. Foi doação também. Foi uma apreensão que teve aqui próximo a Caratinga. E foram 2 apreensões, uma no Rio, outra aqui em Caratinga. E aí o Corpo de Bombeiro foi levar para mim. E depois eu levei para a universidade. Sim. Hoje em dia precisa, né? Quando a primeira jiboia sua chegou, não tinha licença, eu não lembro tinha nada se disso. Precisava de licença, mas hoje a lei o pessoal está mais em cima, hoje precisa ter licença para poder ter esses animais. Eu não tenho mais esses bichos. Eu estudo, minha questão hoje é estudar os venenos desses bichos. Sim. Inclusive, no seu mestrado, você trabalhou também uma questão assim de uma proteína, né? Uma proteína que ajuda a controlar a trombose. A gente, depois de alguns anos no mestrado, conseguindo... Os venenos é uma mistura muito grande de proteínas. Então, para você conseguir isolar uma proteína só para poder trabalhar, dá muito trabalho. É uma ciência dentro da toxinologia que a gente chama de purificação de proteínas. Então, quando você consegue purificar, torná-la pura,
E aí a gente induzia a trombose em vidro, em tubos de ensaio de vidro, né? E a trombose não acontecia. Então pode se tornar um medicamento no futuro. E é isso que mais te encanta, né? Que você começou a ir para essa área justamente para descobrir novos medicamentos, né? E nós vamos agora para um intervalo, o nosso tempo já está terminando. E daqui a pouquinho a gente volta para conversar mais com o Léo. Ele vai contar também sobre uns sonhos que tem para o futuro com relação a essa área de toxinologista, né? Que ele está há tanto tempo aí no mercado. Nós voltamos então daqui a pouquinho. Muito bem, estamos hoje com o Léo Mussi. O Léo é biólogo, professor universitário, é mestre em bioquímica e toxinologista. Ele está contando hoje da experiência, né, com esses animais peçonhentos que muita gente tem pavor. E o Léo, desde criança, sempre gostou, sempre teve essa admiração e agora, principalmente, não só pelos animais, mas também pelos possíveis medicamentos, né, que o estudo desses animais podem proporcionar. Eu queria saber de você que geralmente as pessoas têm muito medo daquela aranha caranguejeira, né? Dá pavor só de ver, eu também acho horrível. Eu, não, sinceramente, acho horrível, embora você deve achar linda, né? Mas o perigo nem é a caranguejeira, né? É a marrom. A aranha marrom. Aranhas de cor marrom na natureza tem várias. A aranha marrom verdadeira, ela tem um desenhozinho na cabeça, no cefalotórax, lembra um desenho de um violino, ou um cálice, talvez. Aquela pontudinha, né? Aquele pontinho. E a teia da aranha marrom chama mais atenção que a própria aranha, às vezes. Parece um algodão doce desfiado. E ela vive, às vezes, próxima às casas, em volta das casas, às vezes dentro de casa. Em Curitiba, uma cidade no sul, ocorre vários acidentes por ano, dezenas de acidentes. Mais da metade dos acidentes no Brasil só em Curitiba, imagina. Todo o Brasil, uma cidade competir com o Brasil todo. Porque lá houve um desequilíbrio ecológico e elas acabaram invadindo as casas. E não chama muita atenção porque é um bicho de 2 centímetros, pequenininho. Né? O pessoal se preocupa muito com a aranha caranguejeira, que só tem tamanho. Então, os pelos delas coçam, né? Mas veneno mesmo, assim, perigoso, não? Veneno que atua no homem é praticamente inexistente. E essa história que você chegou lá no Instituto Butantan com 200? Uma vez eu levei 200 aranhas, a aranha marrom daqui de Caratinga para o Butantan, com o intuito deles extraírem o veneno para poder inocular nos cavalos que vão produzir os soros, né? E eu achei que eu estava levando muita... Levei bastante, 200 são muito, né? Mas aí eu achei que eu estava abafando. Um colega biólogo levou 800 na semana seguinte. Mesmo? Eu ajudei a extrair veneno de aranha marrom, extração de 500... veneno de 500 aranhas. É um bicho calmo. Comparado a outras aranhas, é um bicho até calmo. É difícil de extrair o veneno dela? Muito difícil. Muito difícil. Porque você não consegue nem enxergar direito. Ela não dá nem meia gota de veneno, cada aranha. Proporcionalmente, eu acho que ela é até mais perigosa que jararaca. Porque não dói. A picada da aranha marrom não dói. O sujeito picado de aranha armadeira, outras aranhas e escorpião, como dói muito, dentro de 1 hora ele está procurando assistência médica pela dor. A aranha marrom no começo não dói muito, nas primeiras horas. Quando começa a doer, a partir de 12, 24 horas, aí ele procura assistência médica. Aí a soroterapia, o soro para esses casos, depois de tanto tempo, não tem mais a mesma eficácia, né? Mas quando morde, tem algum sinalzinho para a pessoa identificar e já correr? Parece uma mordida de pernilongo. É mesmo? Nossa, é difícil então não dói, identificar. Mas com o passar dos dias, abre uma necrose muito grande. Pois é, mas aí o que fazer? Ainda há remédio? Não há remédio. Passou de 24 horas, não tem mais jeito? Não é assim, passou de 24 horas. Eu, quando eu estou dando palestra para médico, eu falo, olha, faz a soroterapia mesmo depois de 24 horas. Quer seja para aranha, para serpente, cobra, serpente, a mesma coisa. Não é a mesma coisa, mas a gente está generalizando, né? Só para facilitar. Para facilitar. Escorpiões. Alguns venenos agem mais rapidamente. No universo das cobras, no Brasil, o veneno da coral é mais rápido do que outras cobras. Apesar da coral ser um bicho calmo, mas quando picado. No universo dos artrópodes, que são escorpiões, aranhas, o veneno do escorpião ele é mais rápido porque tem uma facilidade maior de se difundir pelo organismo do que outros venenos. Então, uma criança picada por aranha marrom vai ter algumas consequências. Uma criança picada por escorpião
vai ter a consequência, só que mais rapidamente. Pois é, mas se passar essas 24 horas, aí... Faz a soroterapia. Mas se der necrose, tem jeito de Não, nada? É não. morte mesmo? Não, morte não. Pode ocorrer morte. Se a massa corpórea, se for uma criança, a chance de morte é maior do que se qualquer acidente com animal peçonhento, abelhas, peixes tóxicos, cobras, aranhas, escorpiões. Em criança vai ser pior do que em adulto, sempre vai ser pior. Mas eu falo para fazer soroterapia mesmo depois de várias horas. E o acidente com cobra? Você me deu um dado ali que no Brasil passou de 20 mil para 30 mil acidentes com cobra. Para mais de 30 mil nos últimos 10 anos. Eu creio, não, a gente que está ligado a essa área, que estuda essa área, a gente sabe que isso é culpa do homem. A gente vai destruindo a mata. E vai entrando na casa do animal, né, nas florestas, e o encontro homem e esses animais, não só homem e serpente, mas homem e outros animais, vai sendo cada vez mais frequente. Cidades, a gente tem algumas áreas verdes e que a gente vai, ao longo das décadas, a gente vai destruindo essas áreas verdes e vão construindo cidades em volta. E alguns parques vão ficando nessas áreas verdes e os animais vão sendo empurrados para essas áreas verdes. E as cidades vão sendo construídas, às vezes, em volta, por exemplo. No Rio de Janeiro tem Floresta da Tijuca. Até em São Paulo, que é a maior cidade, né, do Brasil, você tem cobra vivendo dentro da cidade. Por isso a preservação é tão importante, né? Cada um no seu quadrado, né, Léo? Cada um no seu quadrado. Preservação é importante não só por você matar um animal desse, é um crime ambiental, né? E esses animais são fontes o veneno desses animais, apesar de fazer mal para a gente, são fontes sem fim, inesgotáveis de estudos. Existe um medicamento chamado Capotem, para quem... Captopril, né? Captopril. Para quem tem pressão alta, precisa de tomar esse remédio. E ele foi descoberto a partir do estudo do veneno de jararaca, da nossa jararaca. Foi patenteado fora do Brasil. O laboratório faturava bilhões, com B mesmo, bilhões de dólares por ano só com o Capotem, antes de quebrar a patente, creio eu. E a pessoa que trabalhou com isso, que descobriu isso aqui no Brasil, nunca teve um centavo. É mesmo? Porque isso foi patenteado fora do Brasil. E aí o Instituto Butantan começou a criar um centro de estudos e milhões de dólares foram injetados nesse centro de estudos para capacitar o pessoal, para comprar equipamento, de modo que a gente consiga estudar os nossos venenos e que as patentes fiquem no Brasil. Sim. Salvo engano, até a homeopatia tem medicamento para cobra. Eu não conheço. Salvo engano. Bom, hoje eu também não vou lembrar o nome. Ô, Léo, eu gostaria que você falasse agora dos seus sonhos para o futuro. Qual que é os planos? Esse mestrado que a gente trabalhou com esse antitrombótico, acho que a gente pode talvez dar continuidade. Um dos sonhos seria esse, a gente dar continuidade ao estudo dessa proteína, né? Ela vem do veneno de uma cobra, o nome feio, chama Botrytis mugini, e eu dei o nome da proteína de muginina. Então, trabalhar com a muginina, tentando chegar num antitrombótico, de todos os efeitos que a gente trabalha em laboratório dos venenos, o efeito sobre a coagulação sanguínea é um dos mais estudados. E a muginina tem efeito sobre a coagulação sanguínea no sentido de evitar a trombose. Né? Evitar a trombose, né? Pois é, que bacana. Tomara mesmo que você consiga aí, que vai ser, né, um benefício para muitas pessoas, né? Um trabalho muito bacana. E a patente deve ficar sempre no Brasil. Quer seja patenteado por mim ou por outro grupo, né? As patentes, não só essa proteína, mas isso, como eu falei, a gente está falando só de um grupo de animais, só das cobras. E tem outros grupos também, né? Sim, bacana. Léo, adorei o bate-papo. Queria te agradecer e dizer que as portas estão sempre abertas. Também foi gostei muito bacana, viu? Bom te ver. Tem tempo que a gente não se via. Não foram muitos anos, né? Mas foi bom te reencontrar. Então, as portas continuam abertas, né? Quando você tiver aí mais coisas para trazer para a gente, mais novidades, obrigado. Pode vir que aqui... Agradeço. A gente quer mesmo a sua participação. E o Doctor Entrevista vai ficando por aqui. A gente se vê, então, no próximo programa. Até lá. Obrigada pela companhia.